Bom, nosso trabalho é sobre HPV e a sua relação com a formação de cânceres e tumores. O HPV, ele é uma doença sexualmente transmissível, transmitida principalmente por contato com mucosos e pele com pele. É causado pelo papiloma vírus humano e é um vírus que atinge a pele, as mucosas, podendo causar verrugas ou lesões. Normalmente, as lesões do HPV aparecem na região genital, mas pode ocorrer em outras partes do corpo. No organismo feminino, as lesões costumam se desenvolver na vulva, vagina e colo do útero. Na genitália masculina, o pênis é o local mais comum para o aparecimento do HPV. E em ambos os gêneros, o ânus, a boca, a garganta, pés e mãos são os locais em que o vírus do HPV costuma se manifestar. Mais de 90% das pessoas que conseguem eliminar o vírus do HPV do organismo naturalmente, sem ter manifestações clínicas. O diagnóstico é feito geralmente através da observação das verrugas a olho nu, mas a maioria dos casos são subclínicos, sendo assintomáticos, o que dificulta o diagnóstico. Nesses casos, deve-se utilizar aparelhos com lentes e equipamentos específicos, como a penioscopia, e na mulher pode também ser utilizado Papa Nicolau e genitoscopia. Quando possível também, é recomendado deve ser feito o diagnóstico diferencial com outras doenças, através do teste molecular que identifica a presença do vírus, evidenciando seu DNA. Deve localizar lesões suspeitas e, quando possível, pesquisar a presença do DNA do HPV. Na biópsia, é possível observar alterações celulares que corroboram o diagnóstico de HPV. Dentre elas, nós temos a maior multiplicação de células devido a modificações sofridas pelo HPV, o alveolamento celular, o citoplasma com presença de muitos vacúolos e núcleo jogado para a periferia da célula, que essas alterações são denominadas de coilocitose. Além disso, a célula pode apresentar discariose, com núcleo hipercrômico e alterações em sua forma, divididos geralmente em dois núcleos disformes. O tratamento pode ser feito em 3 etapas. Primeiramente, deve-se localizar as lesões, eliminando todas as lesões suspeitas. Em seguida, deve-se eliminar todos os fatores que favoreçam a persistência do HPV. Dentre eles, temos o uso de drogas, o uso de cigarro, corticoides e imunossupressores, dentre outros. Por fim, deve-se entrar com o tratamento em si, que é feito com o uso de cremes locais, pomadas, medicamentos por via oral ou injetáveis, que auxiliam o sistema imunológico a combater o vírus. Como profilaxia, pode ser utilizado também a vacina, que fornece proteção para alguns tipos de vírus. A vacina atuará como meio de prevenção ao câncer de colo de útero, somente para indivíduos que previamente tiveram acesso a ela antes do início da sua vida sexual. Fora desse contexto, o combate do câncer cervical deve ser feito ainda por meio da detecção das lesões precursoras e seu devido tratamento. Historicamente, a associação do vírus HPV com o câncer de colo de útero começou em 1949, quando o patologista George Papanicolaou introduziu o exame mais difundido no mundo para detectar a doença, o exame Papanicolaou. Esse exame permitiu identificar mulheres com alterações celulares pré-malignas, possibilitando observar uma associação da atividade sexual com o desenvolvimento do câncer de colo de útero. Há 2 resultados principais da interação do DNA viral do genoma do hospedeiro, que pode eventualmente gerar a formação dos tumores. O primeiro é o bloqueio da via apoptótica da célula,
e o segundo é o bloqueio da síntese de proteínas reguladoras, levando a uma mitose descontrolada. Existem dois genes integrantes do genoma do HPV que exercem papéis centrais na formação de tumor, que é o E6, que inibe a ação do P53, e o E7, que inibe a ação da proteína retinoblastoma, ou também chamado de RB. Na fisiologia normal do corpo, o P53 e o RB estão envolvidos na regulação de células com DNA danificado ou mutado. O gene P53 codifica uma proteína que é vital na nossa proteção de células com DNA danificado. Em condições adequadas, a proteína P53 liga-se ao DNA danificado e torna-se ativa. A ativação do P53 leva à atração de outras proteínas que finalmente leva à apoptose da célula que tem o DNA danificado. Quando a proteína E6 do HPV liga-se à P53 do hospedeiro, ela gera uma alteração estrutural e a variante da P53 não é mais capaz de ligar-se ao DNA danificado. Como consequência disso, a cascata de apoptose envolvendo o P21 torna-se indisponível para agir como um sinal de pare na mitose, e a célula mutada é capaz de dividir-se descontroladamente. Já o gene RB codifica uma proteína que restringe a habilidade da célula de replicar-se. O RB previne inibindo a progressão da fase de intervalo para a fase de síntese do ciclo mitótico em G1. Simplificando, quando a proteína E7 liga-se à proteína RB e a degrada, ela não é mais funcional e a proliferação celular segue não verificada, o que também gera o câncer. E essas são as nossas referências.